A mansão Santorini, localizada no alto de uma colina com vista para o oceano, era um monumento ao poder e à riqueza. Imponente, com pilares de mármore e janelas que refletiam o brilho do sol, ela escondia segredos tão profundos quanto a vastidão do mar que a cercava. Para Maria Clara, no entanto, aquele lugar era tanto um sonho quanto uma prisão. Ela caminhava apressada pelos corredores amplos, carregando um balde com panos de limpeza. O chão de mármore, tão polido que refletia seu próprio reflexo, parecia zombar de sua simplicidade. Seu uniforme azul claro era discreto, mas não podia esconder a beleza natural que transbordava de sua presença. Vitor Santorini, o dono da mansão, era um homem conhecido por sua frieza. Ele era reservado, rígido e, segundo os rumores, incapaz de amar. Mas o que mais intrigava Maria Clara eram os boatos de que ele também era incapaz de ser pai. O diagnóstico de infertilidade que Vitor recebera anos atrás parecia tê-lo endurecido ainda mais. Maria Clara. A voz firme de Dona Elisa, a governanta, ecoou pelos corredores. O Sr. Santorini está de volta. Certifique-se de que a ala principal esteja impecável. Ele terá uma reunião importante esta tarde. Ela assentiu rapidamente, sem fazer perguntas. Apesar do comportamento rígido da governanta, Maria Clara sabia que era observada com um misto de desconfiança e curiosidade. Sua dedicação ao trabalho era inquestionável, mas sua presença destacava-se. E isso não passava despercebido por ninguém. Vitor havia chegado à mansão pouco antes do horário do almoço. O som grave do motor de seu carro importado ressoou no longo caminho de pedras que levava à entrada principal. Quando ele saiu do veículo, sua postura transmitia poder absoluto. Alto, de ombros largos e com olhos penetrantes que pareciam decifrar cada pensamento, ele dominava o ambiente sem esforço. Maria Clara estava no corredor principal, terminando de organizar os vasos de flores, quando viu Vitor pela primeira vez em semanas. Ele não a notou de imediato, mas ela sentiu o ar na sala mudar assim que ele entrou. Sua presença era quase palpável. Dona Elisa, minha agenda para a semana está organizada? Perguntou Vitor, com uma voz grave e direta, enquanto tirava o paletó e o entregava a um dos empregados. Sim, senhor. Tudo está conforme suas instruções. Vitor caminhou pelo hall sem sequer olhar para os lados. Para ele, os empregados eram invisíveis. Mas quando passou por Maria Clara, algo aconteceu. Ele parou por um breve momento, como se sentisse sua presença. Virou a cabeça ligeiramente, os olhos estreitando-se por um instante. Você é nova? Perguntou, diretamente. Maria Clara engoliu em seco. Estou aqui há alguns meses, senhor. Trabalho na limpeza. Ele assentiu brevemente, sem demonstrar mais interesse. Certifique-se de que a casa esteja em ordem. Não quero distrações. E com isso, ele seguiu seu caminho, deixando-a com o coração acelerado. Ao longo das semanas seguintes, Maria Clara começou a notar algo estranho. Vitor não era tão indiferente quanto parecia. Ele a observava de longe, sem ser óbvio, mas suficiente para que ela sentisse o peso do olhar dele. E, ao mesmo tempo, ele parecia lutar contra isso. Uma noite, enquanto terminava de limpar o salão principal, ela ouviu passos firmes se aproximando. Era tarde, e Vitor raramente aparecia àquela hora. Você ainda está aqui? Ele perguntou, sua voz ecoando no ambiente vazio. Maria Clara virou-se rapidamente, quase derrubando o balde. Desculpe, senhor. Quis terminar o serviço. Ele cruzou os braços, encostando-se casualmente à porta. Sua postura, embora relaxada, exalava autoridade. Você sempre faz mais do que o necessário. Por quê? Ela hesitou. Acredito que as coisas devem ser bem feitas, senhor. Vitor inclinou a cabeça, como se avaliasse suas palavras. Ou talvez esteja tentando impressionar alguém. Maria Clara sentiu o rosto corar. Não, senhor. Apenas faço o meu trabalho. Ele deu um leve sorriso, algo raro e quase imperceptível. Bom. Continue assim.
Antes de sair, ele parou na porta, olhando para trás. E não precisa chamar-me de um senhor. Apenas Vitor é suficiente. Ela ficou imóvel, o coração disparado. Aquele breve momento parecia insignificante, mas para Maria Clara, era o começo de algo que ela não conseguia explicar. Dias depois, uma tempestade violenta atingiu a região. Os empregados foram liberados mais cedo, e apenas Maria Clara e Vitor permaneceram na mansão. Ele estava trancado em seu escritório, lidando com crises nos negócios, enquanto ela tentava encontrar algo para fazer. Quando a tempestade derrubou parte da energia elétrica, Maria Clara decidiu levar uma vela até o escritório dele. Era uma desculpa para checar como ele estava. Ela bateu suavemente na porta antes de entrar. Vitor? Está tudo bem. Ele estava sentado em sua mesa, o rosto cansado, a camisa desabotoada no colarinho. O que você quer? Trouxe isso, e caso precise. Ela colocou a vela sobre a mesa. Por um momento, ele ficou em silêncio, apenas a observando. Sente-se. Ela hesitou, mas obedeceu. Você é a única pessoa que não tem medo de mim nesta casa. Por quê? Maria Clara piscou, confusa. E não sei. Talvez porque eu veja algo diferente em você. Vitor riu, mas sem humor. Diferente? Sou apenas um homem que todos temem porque não podem me controlar. Ou talvez eles temam porque não conseguem ver quem você realmente é. Ele encarou, a intensidade em seus olhos tornando o ambiente ainda mais sufocante. E você consegue? Maria Clara sentiu as palavras presas na garganta. E não sei. Mas sinto que há mais em você do que todos enxergam. Vitor se levantou, caminhando lentamente até ela. A proximidade fez o ar ao redor parecer mais quente. Você é corajosa. Ou tola. Não decidi ainda. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som da tempestade. Vitor se inclinou levemente, o olhar cravado no dela. Talvez você seja um pouco dos dois. E naquele instante, algo mudou. A distância entre eles desapareceu, e o fogo que ambos tentavam controlar os consumiu. O que começou como um toque hesitante se transformou em uma explosão de paixão. Naquele momento, a tempestade do lado de fora parecia ecoar a intensidade do que acontecia dentro da mansão. Eles sabiam que cruzaram uma linha que não poderiam desfazer. E, enquanto a noite avançava, uma nova tempestade se formava. Não no céu, mas nos corações de ambos. Uma tempestade que mudaria suas vidas para sempre. Os primeiros raios de sol surgiram na linha do horizonte, mas a mansão Santorini permanecia em silêncio absoluto, como se guardasse o segredo que havia nascido na noite anterior. Maria Clara despertou no quarto de empregados, o coração ainda acelerado pelos acontecimentos. A lembrança de cada toque, cada suspiro e cada palavra entre ela e Vitor ainda estava fresca. Mas junto com a lembrança vinha o peso da culpa e da incerteza. Ela passou a mão pelos cabelos, tentando organizar seus pensamentos. O que foi aquilo? O que significava para ele? Ela sabia que havia cruzado uma linha que jamais deveria ser atravessada, mas era impossível ignorar o calor que ainda percorria seu corpo quando pensava nele. Na outra ponta da mansão, Vitor estava em seu escritório, olhando pela grande janela que dava vista para o jardim. Apesar de seu olhar firme, sua mente estava tumultuada. Ele se sentia estranho, como se algo que estava adormecido há muito tempo dentro dele tivesse despertado. Mas junto com essa nova sensação, vinha a incerteza. E agora? Ele nunca havia se permitido se conectar com ninguém. Maria Clara era diferente, mas isso não significava que ele sabia lidar com o que estava acontecendo. Maria Clara tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas a mansão parecia menor, como se cada passo a levasse diretamente para ele. Ela evitava cruzar com Vitor, concentrando-se em suas tarefas. No entanto, sua mente atraía a cada momento. Quando limpava o grande salão, lembrava-se da intensidade do olhar dele. Ao organizar os livros na biblioteca, o som da voz dele ecoava em sua memória. Mas a verdade era que Vitor também a observava.
Ele não era homem de ignorar o que sentia, mas estava confuso. Desde o diagnóstico de infertilidade, ele havia aceitado que sua vida seria solitária. Maria Clara havia invadido essa barreira com uma naturalidade que ele não entendia. Certa tarde, ele finalmente decidiu confrontar a situação. Ela estava no jardim, aparando algumas flores, quando ele se aproximou. Maria Clara. A voz dele fez com que ela se virasse bruscamente. Seu coração disparou. Senhor Santorini, e eu só estava. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Não precisa se justificar. Quero conversar. Ela abaixou as ferramentas e limpou as mãos no avental, sentindo-se exposta sob o olhar dele. Sobre o que aconteceu. Ele disse, a voz mais suave do que o normal. Maria Clara engoliu em seco, desviando o olhar. Foi um erro. Não deveria ter acontecido. Vitor deu um passo à frente, inclinando a cabeça como se analisasse cada palavra dela. Um erro? É isso o que você acha? Ela hesitou. Não sei o que pensar, senhor. Só sei que ultrapassei meu limite. Vitor ficou em silêncio por um momento antes de responder. Você acha que isso foi só você? Que fui apenas um espectador passivo? Ela ergueu o olhar, surpresa pela intensidade das palavras dele. Não, e mais eu. Ele interrompeu novamente, sua voz ficando mais grave. Maria Clara, eu não sou o homem de fugir das consequências. Para mim, o que aconteceu não foi um erro. Foi algo que, e talvez não devesse ter acontecido, mas aconteceu. E agora, precisamos lidar com isso. Ela sentiu o peso das palavras dele. Havia algo mais ali, algo que ele não estava dizendo. As semanas seguintes foram um turbilhão. Maria Clara fez o possível para se afastar de Vitor, mas as memórias daquela noite a perseguiam. Cada canto da mansão parecia carregar a presença dele. Ela se jogava no trabalho, tentando manter a mente ocupada. Mas então, algo estranho começou a acontecer. Primeiro, foram os leves enjoos ao sentir o cheiro de certos alimentos. Depois, a fadiga que parecia não ter explicação. Maria Clara ignorou os sintomas, atribuindo-os ao cansaço. Até que, certa manhã, enquanto limpava a cozinha, foi tomada por uma onda repentina de náusea. Correu para o banheiro e ficou ajoelhada no chão frio, ofegante. A verdade a atingiu como um raio. Poderia ser. O resto do dia foi um borrão. Maria Clara não conseguia pensar em mais nada além da possibilidade de estar grávida. Mas como? Isso era impossível. Vitor não podia. Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Não podia se precipitar. Precisava de respostas. Naquela noite, depois que todos os empregados já haviam se retirado para seus quartos, Maria Clara saiu da mansão e foi até uma farmácia no vilarejo mais próximo. Voltou com um pequeno pacote em mãos, o coração acelerado. Trancada em seu quarto, ela encarou o teste de gravidez como se fosse uma sentença. E se fosse positivo? O que faria? Com mãos trêmulas, ela seguiu as instruções e esperou. Os minutos pareceram horas. Quando finalmente olhou para o resultado, sentiu o mundo girar. Positivo. Ela estava grávida. Maria Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Parte dela queria se desesperar, mas outra parte sentia algo que ela não conseguia descrever. Uma mistura de medo, esperança e confusão. Mas o que mais a assombrava era a reação de Vitor. Ele acreditava ser infértil. Como explicaria isso a ele? No dia seguinte, Maria Clara evitou cruzar com Vitor. Estava assustada demais para encará-lo. Mas ele não era homem de ser evitado. Durante o almoço, ele apareceu de repente na cozinha, onde ela organizava os pratos. Maria Clara. A voz dele ecoou no ambiente, e ela sentiu um calafrio. Sim, senhor. Ele se aproximou, parando a poucos passos dela. Você tem estado estranha ultimamente. O que está acontecendo? Ela sentiu as palavras presas na garganta.
Não podia dizer. Não ainda. Nada, e apenas cansaço. Vitor estreitou os olhos, desconfiado. Você está mentindo. Ela tentou desviar o olhar, mas ele segurou seu braço, firmemente, mas sem machucar. Maria Clara. Não brinque comigo. Se há algo que preciso saber, diga agora. Ela sentiu o pânico crescer, mas antes que pudesse responder, uma onda de náusea a atingiu. Soltando-se do braço dele, correu para o banheiro mais próximo. Vitor ficou parado, perplexo, enquanto ouvia o som dela vomitando. Quando ela saiu, pálida e visivelmente abalada, ele deu um passo à frente. Você está doente? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação. Ela balançou a cabeça, tentando se recompor. Estou, e bem. Vitor não parecia convencido. Maria Clara, se você não me contar o que está acontecendo, vou descobrir de outro jeito. Ela sabia que ele estava falando sério. Mas ainda não era o momento. Por favor, e me dê um tempo. Ele hesitou, mas assentiu lentamente. Mas não muito. E com isso, ele saiu, deixando Maria Clara sozinha com seus pensamentos tumultuados. Ela precisava decidir. Contar a verdade era inevitável, mas quando o fizesse, tudo mudaria. Para sempre. O sol nascente pintava o céu em tons suaves de laranja e rosa, enquanto a mansão Santorini permanecia imersa em um silêncio que parecia amplificar o peso do segredo que Maria Clara carregava. Ela acordou naquela manhã sentindo que o tempo estava se esgotando. Cada dia que passava tornava mais evidente a necessidade de contar a verdade a Vitor, mas também aumentava seu medo do que ele faria ao descobrir. Os sintomas da gravidez estavam mais intensos. Os enjoos matinais eram constantes, e a exaustão parecia não ter fim. Seu corpo estava mudando, e ela sabia que logo não conseguiria esconder mais. Mesmo assim, a ideia de enfrentar Vitor, com toda a sua intensidade e desconfiança, fazia seu estômago revirar se não era por causa da gravidez. Maria Clara tentava manter sua rotina, mas Vitor percebia cada mudança em seu comportamento. Ele observava com atenção silenciosa, sua mente sempre analítica tentando montar o quebra-cabeça. Naquela manhã, ele encontrou Maria Clara na cozinha. Ela estava arrumando a louça, os movimentos distraídos, enquanto a mente vagava pelas possibilidades que a aguardavam. Maria Clara. A voz grave de Vitor interrompeu seus pensamentos. Ela se virou rapidamente, a louça quase escorregando de suas mãos. Senhor Santorini, e bom dia. Vitor estreitou os olhos, inclinando a cabeça ligeiramente, como se tentasse decifrá-la. Você tem evitado falar comigo. Por quê? Maria Clara sentiu o coração disparar. Ele não era do tipo que deixava as coisas passarem despercebidas. Não estou evitando. Só estou ocupada. Vitor deu um passo à frente, aproximando-se. Mentira. Você não é uma boa mentirosa, Maria Clara. Eu vejo através de você. Sempre vi. Ela desviou o olhar, sentindo-se completamente exposta sob o peso do olhar intenso dele. Não é nada. Apenas cansaço. Vitor permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de falar. Se for algo que eu precise saber, espero que você me diga. Eu odeio surpresas. Sua voz era controlada, mas carregava um aviso implícito. Maria Clara apenas assentiu, incapaz de responder. Naquela tarde, Maria Clara decidiu que não podia mais adiar. A verdade estava queimando dentro dela, e esconder só aumentava sua angústia. Mas ela sabia que precisava escolher o momento certo. Ela encontrou Vitor no escritório, como sempre mergulhado em documentos e números. Ele não levantou o olhar quando ela entrou, mas sua postura ficou mais rígida, indicando que havia percebido sua presença. Vitor, podemos conversar? Ele fechou a pasta à sua frente e levantou o rosto na direção dela, os olhos estreitados em curiosidade. Parece sério. O que aconteceu? Maria Clara hesitou, suas mãos trêmulas segurando a barra do avental. É sério. Eu preciso te contar algo.
Algo importante. Vitor inclinou-se ligeiramente para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Estou ouvindo. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu estou grávida. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi ensurdecedor. Por um momento, o silêncio no escritório era tão denso que ela podia ouvir o som do relógio na parede. Vitor permaneceu imóvel, como se processasse o que acabará de ouvir. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregada de incredulidade. Grávida? Maria Clara sentiu, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Sim. Ele se levantou lentamente, caminhando até a janela, as mãos apoiadas na cintura. Sua postura era rígida, tensa. Isso é impossível. Vitor, eu sei o que você acredita, mas, e é verdade. Eu fiz os exames. Ele se virou, os olhos fixos nela, cheios de confusão e raiva. Você está dizendo que esse filho é meu? Maria Clara engoliu em seco, a voz falhando enquanto respondia. Sim. É seu. Vitor deu um passo à frente, a frustração clara em sua expressão. Não brinque comigo, Maria Clara. Eu não posso ter filhos. Isso foi comprovado anos atrás. Você está tentando enganar o homem errado. As palavras dele cortaram como lâminas. Maria Clara sentiu as lágrimas escorrerem, mas manteve a firmeza. Eu não estou mentindo, Vitor. Eu nunca faria isso. Eu sei o que aconteceu entre nós, e sei que esse filho é seu. Vitor ficou em silêncio novamente, passando a mão pelos cabelos enquanto tentava processar a situação. Eu quero provas. Exames. Tudo o que for necessário. Maria Clara sentiu, sabendo que essa seria sua única chance de convencê-lo. Depois que Maria Clara saiu do escritório, Vitor permaneceu parado, encarando nada. A ideia de ser pai era algo que ele havia enterrado há anos. O diagnóstico de infertilidade havia sido um golpe devastador, e ele havia aceitado que sua vida seria vivida sozinho, sem herdeiros. Mas agora, e a possibilidade de que Maria Clara estivesse dizendo a verdade o deixava abalado. Ele não sabia o que pensar. Parte dele queria acreditar, mas a outra parte, a que sempre esperava o pior das pessoas, o alertava contra confiar tão facilmente. Vitor sabia que precisava de respostas. E ele não descansaria até obtê-las. No dia seguinte, Maria Clara foi ao médico, levando os exames que confirmavam a paternidade. Quando retornou à mansão, Vitor estava esperando por ela no salão principal, sua postura tensa e imponente. Ela entregou os papéis com as mãos trêmulas. Ele os pegou sem dizer nada, passando os dedos lentamente pelas páginas, como se absorvesse cada palavra. Quando terminou, ergueu o olhar para ela. Isso, e não faz sentido. Maria Clara deu um passo à frente, a voz cheia de emoção. Eu sei que parece impossível, mas é a verdade. Eu não sei como ou porquê, mas você vai ser pai, Vitor. Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse limpar a confusão. Se isso for verdade, e então tudo o que eu acreditava sobre mim mesmo está errado. Maria Clara aproximou-se mais um pouco, tentando encontrar as palavras certas. Talvez seja um milagre, Vitor. Talvez, e você tenha sido enganado por muito tempo. Ele balançou a cabeça, ainda lutando contra a ideia. Eu preciso de tempo para processar isso. Ela assentiu, compreendendo. Eu só quero que você saiba que não estou tentando enganar você. E nunca faria isso. Vitor permaneceu em silêncio, mas algo em seus olhos mudou. Pela primeira vez, ele parecia ver Maria Clara de uma forma diferente. Não como uma empregada ou uma mulher qualquer, mas como alguém que estava prestes a mudar sua vida de uma maneira que ele nunca imaginou. E, embora ele ainda não conseguisse aceitar completamente a verdade, uma pequena parte dele começou a acreditar. E essa pequena parte seria o início de algo muito maior. Os dias após a revelação de Maria Clara transformaram a mansão Santorini em um campo de tensão invisível. Cada palavra dita, cada olhar trocado carregava uma carga emocional que parecia prestes a explodir.
Vitor, conhecido por sua frieza calculada e postura impenetrável, estava mergulhado em um turbilhão interno que ele mesmo não conseguia controlar. Maria Clara, por sua vez, sentia o peso da dúvida dele esmagando seu coração, mas se recusava a se deixar abater. Ela sabia que a verdade estava do seu lado, mas isso não tornava as coisas menos dolorosas. Maria Clara continuava com sua rotina na mansão, mesmo sabendo que era impossível agir como se nada tivesse acontecido. O silêncio de Vitor era ensurdecedor. Ele a evitava, mas ela sabia que ele estava observando. Sempre atento, sempre avaliando, como se esperasse que ela cometesse um deslize. Naquela manhã, enquanto organizava o jardim, Maria Clara viu Vitor saindo de seu escritório, o rosto mais sério do que o habitual. Ele estava no telefone, falando em um tom baixo, mas firme. Sim, quero que as análises sejam refeitas. Tudo precisa ser revisado. Não aceito erros. Ele desligou o telefone e, por um momento, seus olhos pousaram em Maria Clara. Ela sentiu um calafrio, mas não desviou o olhar. Vitor não disse nada, apenas virou-se e seguiu em direção à garagem. Maria Clara sabia o que ele estava fazendo. Ele estava buscando confirmação. E, embora soubesse que as provas estavam a seu favor, não podia evitar o medo de que ele nunca acreditasse nela. Naquela noite, Vitor voltou para a mansão mais tarde do que o habitual. Ele entrou na sala principal, onde Maria Clara estava limpando as janelas, e fechou a porta atrás de si com um movimento decidido. Precisamos conversar. Sua voz era baixa, mas carregada de intensidade. Maria Clara parou, o coração disparando. Sobre o quê? Vitor aproximou-se lentamente, parando a poucos passos dela. Seu olhar era penetrante, mesmo que a expressão em seu rosto fosse indecifrável. Sobre isso. Ele levantou a mão, mostrando os documentos dos exames. Maria Clara sentiu o estômago se revirar. O que há de errado com eles? Nada. Ele disse, cruzando os braços. Eles confirmam o que você disse. O bebê é meu. Por um momento, ela sentiu um alívio, mas isso foi rapidamente substituído pela tensão ao ouvir o tom dele. Então, por que você ainda parece duvidar? Vitor inclinou a cabeça levemente, como se estivesse tentando decifrá-la. Porque isso muda tudo o que eu acreditava. Durante anos, fui convencido de que nunca poderia ser pai. Agora, de repente, você aparece e me diz o contrário. É muito para processar. Maria Clara deu um passo à frente, os olhos cheios de determinação. Eu entendo que é difícil para você, mas eu nunca mentiria sobre algo assim. Esse bebê é seu, Vitor. E você precisa aceitar isso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, antes de dar um leve sorriso, mas sem humor. Aceitar. Parece tão simples, não é? Mas o que você espera que eu faça com essa informação, Maria Clara? Que eu simplesmente abrace a ideia de ser pai. Que eu confie em você, mesmo sem saber por que isso está acontecendo. Ela sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Eu espero que você confie na verdade. Só isso. Vitor olhou para ela por mais alguns segundos, antes de soltar um suspiro longo. Eu vou precisar de tempo. E com isso, ele saiu da sala, deixando Maria Clara sozinha com suas emoções em turbilhão. No dia seguinte, Vitor recebeu a visita de seu advogado e amigo de longa data, Rodrigo. Os dois estavam sentados no escritório, discutindo questões empresariais, mas a mente de Vitor estava claramente em outro lugar. Você está distraído hoje. O que está acontecendo? Perguntou Rodrigo, cruzando os braços. Vitor hesitou por um momento, antes de responder. Maria Clara está grávida. Rodrigo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Maria Clara? Sua empregada? Vitor assentiu, o olhar fixo na mesa à sua frente. Sim. Ela diz que o bebê é meu. E os exames confirmam isso. Rodrigo inclinou-se para a frente, intrigado. Então qual é o problema? Vitor soltou um suspiro.
O problema é que isso não faz sentido. Durante anos, fui convencido de que não podia ter filhos. Agora, de repente, isso acontece? Parece bom demais para ser verdade. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos, antes de falar. Talvez seja a hora de você parar de ver tudo como uma ameaça, Vitor. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem. Talvez esse seja o seu momento de mudar. Vitor não respondeu, mas as palavras de Rodrigo ecoaram em sua mente. Ao longo dos dias seguintes, Vitor começou a observar Maria Clara com mais atenção. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, mas havia algo nela que o intrigava. Sua determinação, sua sinceridade, sua força. Ele percebeu que, mesmo diante de sua frieza e desconfiança, ela nunca perdeu a compostura. Uma noite, enquanto caminhava pelos jardins da mansão, encontrou Maria Clara sentada em um banco de pedra, olhando para o céu estrelado. Ele se aproximou em silêncio, mas ela percebeu sua presença. Você está sempre tentando me surpreender, disse ela, com um leve sorriso. É impossível surpreender você. Ele respondeu, sentando-se ao lado dela. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas apreciando a tranquilidade da noite. Então, Vitor falou. Eu sei que fui duro com você. Talvez mais do que deveria. Maria Clara virou-se para ele, surpresa. Por que está dizendo isso? Ele hesitou, antes de responder. Porque estou começando a perceber que você não é como as pessoas que costumam me rodear. Você é diferente. Ela sentiu o rosto corar, mas não respondeu. Vitor inclinou-se levemente, o olhar fixo no dela. Eu ainda não sei como lidar com isso, mas quero tentar. Quero entender. Quero acreditar. Maria Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas desta vez, não eram de tristeza. Eram de alívio. E naquele momento, pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu que talvez houvesse uma chance para eles. Mas, enquanto Vitor e Maria Clara começavam a encontrar um terreno comum, uma sombra crescia no horizonte. Alguém, de algum lugar, estava determinado a destruir o que eles estavam construindo. E quando essa ameaça se revelasse, tudo mudaria novamente. Porque a verdade, assim como o amor, nem sempre é simples. E às vezes, os segredos mais profundos têm um preço. A mansão Santorini estava envolta em um silêncio pesado, mas carregado de tensão. Desde a revelação de Maria Clara, os dias pareciam mais longos e intensos. Vitor, embora tentasse manter sua rotina de negócios, estava cada vez mais absorto em pensamentos sobre a gravidez de Maria Clara. Ele não era um homem que se deixava levar por emoções facilmente, mas o que estava acontecendo era impossível de ignorar. Maria Clara, por outro lado, enfrentava um turbilhão de sentimentos. A dúvida de Vitor era compreensível, mas a machucava profundamente. Ele estava acostumado a controlar tudo em sua vida, e o fato de algo tão inesperado como a paternidade surgir fora de seu controle o deixava desconcertado. Nas semanas seguintes, algo mudou entre eles. Vitor começou a observar Maria Clara com mais atenção, tentando encontrar algum indício de desonestidade, mas o que via era algo completamente diferente. Ela era genuína, cuidadosa e, acima de tudo, forte. Ele não conseguia evitar ser atraído por essa força. Certa tarde, enquanto Maria Clara organizava os livros da biblioteca, Vitor entrou silenciosamente. Sua presença era impossível de ignorar, e ela sentiu o ar mudar instantaneamente. Maria Clara, posso interrompê-la por um momento? A voz dele era baixa, mas carregava um tom que ela não podia recusar. Ela se virou, segurando um livro nas mãos. Claro. Como posso ajudar? Ele se aproximou, parando a poucos passos de distância. Seus olhos fixaram-se nos dela, como se procurassem algo. Eu tenho pensado muito sobre tudo isso. Sobre o que aconteceu entre nós. Maria Clara engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. E o que você concluiu? Vitor deu um leve sorriso, mas havia seriedade em seu olhar. Que talvez eu tenha sido injusto com você.
Eu sei que não é fácil lidar comigo, especialmente quando estou tentando proteger algo que nem sei se pode ser protegido. Ela inclinou a cabeça, intrigada. E o que exatamente você está tentando proteger, Vitor? Ele hesitou antes de responder, a voz mais suave do que ela já ouvirá antes. Meu coração. Maria Clara sentiu as palavras dele atingirem-na como um golpe suave, mas profundo. Não era fácil para ele se abrir, e ela sabia disso. Você não precisa se proteger de mim. Eu nunca faria nada para machucar você. Vitor a observou por um momento, como se estivesse tentando decidir se acreditava nela. Então, deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eu quero acreditar em você, Maria Clara. Mas você precisa me dar tempo. Ela assentiu, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Eu estou aqui. Não vou a lugar algum. Alguns dias depois, Vitor organizou um jantar na mansão, mas, ao contrário dos eventos luxuosos que costumava realizar, este seria algo pequeno, apenas para ele e Maria Clara. Quando ela desceu as escadas naquela noite, vestindo um vestido simples, mas elegante, Vitor sentiu o ar sair de seus pulmões. Você está linda. Ele disse, com um leve sorriso. Maria Clara corou, mas sorriu de volta. Obrigada. Você também está muito bem. O jantar foi servido no terraço, com vista para o vasto jardim iluminado por pequenas luzes. A atmosfera era íntima, e a tensão que sempre parecia existir entre eles estava mais leve. Eu nunca perguntei. Como você começou a trabalhar aqui? Vitor perguntou, genuinamente curioso. Maria Clara deu de ombros, um sorriso tímido no rosto. Eu precisava de um emprego e soube que você estava contratando. Nunca pensei que acabaria morando aqui. Vitor inclinou a cabeça. E como é morar aqui? Ela riu levemente. Assustador no início, mas agora é quase como uma casa. Quase? Ele perguntou, arqueando uma sobrancelha. Bem, é difícil chamar de casa quando o dono dela parece tão distante. Vitor deu uma risada baixa, algo raro. Eu suponho que mereça isso. Eu não sou exatamente acolhedor, não é? Nem sempre. Mas há algo em você e algo que as pessoas talvez não enxerguem logo de cara. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para ela como se estivesse tentando decifrá-la. E o que você vê? Maria Clara sorriu suavemente. Alguém que é muito mais do que deixa transparecer. Depois do jantar, os dois caminharam pelo jardim. A brisa da noite era fresca, e as estrelas brilhavam intensamente no céu. Vitor ofereceu o braço para Maria Clara, que aceitou, surpresa com o gesto. Por que está sendo tão gentil comigo hoje? Ela perguntou, tentando esconder o sorriso. Talvez eu esteja tentando me redimir pelos dias em que fui um idiota. Maria Clara riu, balançando a cabeça. Você não é um idiota, Vitor. Só está confuso. Ele parou de andar, virando-se para ela. E você não está? Ela o encarou, sentindo o coração acelerar. Claro que estou. Mas isso não significa que eu vá desistir de você. Ou do nosso filho. As palavras dela atingiram Vitor como uma onda. Ele não sabia o que responder, então fez a única coisa que parecia certo naquele momento. Ele ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dela. Eu não quero que desista. Nunca. O toque dele era firme, mas cheio de cuidado. Maria Clara sentiu os olhos se fecharem instintivamente, enquanto o calor do momento envolvia os dois. Vitor inclinou-se lentamente, até que seus lábios se encontraram. O beijo foi suave no início, mas rapidamente se tornou mais intenso, como se ambos estivessem tentando dizer coisas que as palavras não conseguiam expressar. Quando se separaram, Vitor permaneceu com a testa encostada na dela. Isso é tão confuso quanto é certo. Maria Clara sorriu levemente. Eu prefiro coisas que me deixam confusa. Elas geralmente valem a pena. Vitor riu baixo, mas não respondeu. Embora o momento entre eles tivesse sido sincero e verdadeiro, uma sombra ainda pairava sobre a mansão.
Vitor sabia que seu passado ainda podia interferir em seu futuro, e Maria Clara não podia ignorar que havia forças além deles que podiam tentar destruí-los. Naquela noite, enquanto ambos estavam em seus quartos, Vitor pegou o telefone e fez uma ligação. Quero que você descubra tudo. Se houver algo que eu não saiba sobre Maria Clara, preciso saber agora. Ao desligar, ele sentiu uma pontada de culpa, mas sabia que não poderia avançar sem eliminar todas as dúvidas. E, enquanto ele buscava respostas, Maria Clara estava em seu quarto, acariciando levemente sua barriga e sussurrando uma promessa silenciosa para o bebê que crescia dentro dela. Eles estavam começando a se aproximar, mas as sombras do passado e os segredos do presente ainda ameaçavam destruir tudo. A manhã chegou carregada de tensão na mansão Santorini. Maria Clara acordou com uma sensação de inquietação que não conseguia explicar. O silêncio da casa parecia mais pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Enquanto se arrumava, ela tentou se concentrar em suas tarefas, mas sua mente voltava constantemente ao momento que havia compartilhado com Vitor na noite anterior. O beijo ainda estava fresco em sua memória, assim como as palavras dele. Havia uma conexão entre os dois que ela não podia negar, mas também sabia que havia dúvidas e medos pairando no ar, prontos para ameaçar tudo o que estavam construindo. Do outro lado da mansão, Vitor estava em seu escritório. Sua postura era rígida enquanto folheava relatórios e documentos. Mas, na verdade, sua mente estava em outro lugar. As palavras de Maria Clara ecoavam em sua cabeça. Ela não estava apenas pedindo que ele confiasse nela, ela estava implorando por algo que ele havia jurado nunca mais dar a ninguém, sua vulnerabilidade. No entanto, Vitor era um homem que não ignorava suas dúvidas. Ele havia feito a ligação na noite anterior para garantir que não havia segredos escondidos. Agora, estava apenas esperando as respostas. Poucas horas depois, a porta do escritório de Vitor se abriu. Rodrigo, seu advogado e amigo, entrou com uma expressão séria. Ele carregava um envelope grosso, e Vitor sabia que ali estava o resultado da investigação que havia pedido. Tudo está aqui, disse Rodrigo, colocando o envelope sobre a mesa. Vitor olhou para o objeto como se ele pudesse explodir a qualquer momento. Você leu? Rodrigo assentiu. Sim. E acho que você vai querer ver isso com calma. Não é o que você esperava. Vitor franziu a testa, mas não disse nada. Ele pegou o envelope e começou a abrir, enquanto Rodrigo se afastava, respeitando o silêncio. Conforme Vitor lia, seu semblante passou por várias emoções: surpresa, incredulidade e, por fim, algo que parecia quase alívio. Ele colocou os papéis de volta no envelope e encarou Rodrigo. Isso é real? Não há manipulações? É real, nenhuma manipulação. Maria Clara não tem nada a esconder, Vitor. Ela é exatamente quem diz ser. As palavras atingiram Vitor de uma maneira que ele não esperava. Durante anos, ele havia construído uma armadura ao redor de si mesmo, acreditando que o mundo estava cheio de pessoas dispostas a traí-lo ou usá-lo. Mas Maria Clara não era uma delas. Ela era diferente. Naquela noite, Vitor decidiu que era hora de dar um passo em direção à confiança. Ele sabia que não poderia continuar agindo com tanta desconfiança se quisesse construir algo com Maria Clara, especialmente agora que ela carregava seu filho. Maria Clara estava na cozinha, preparando uma xícara de chá para si mesma, quando ouviu passos firmes atrás de si. Virou-se e viu Vitor parado na entrada, seu olhar intenso, mas menos rígido do que o habitual. Você tem 1 minuto? Ele perguntou. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Claro. O que aconteceu? Ele caminhou até a mesa e puxou uma cadeira, gesticulando para que ela se sentasse também. Maria Clara obedeceu, intrigada com o tom dele. Devo desculpas a você. Ele começou, a voz baixa. Ela arregalou os olhos, surpresa. Por quê? Vitor hesitou por um momento antes de continuar. Porque, desde o início, eu duvidei de você. Pedi para investigar sua vida, para descobrir se você estava escondendo algo. Maria Clara sentiu o estômago revirar, mas manteve a calma.
E o que descobriu? Ele deu um leve sorriso, quase envergonhado. Que você é exatamente quem diz ser. Que você não tem segredos. E que eu fui um tolo por duvidar de você. Ela ficou em silêncio, processando o que ele havia dito. Então, finalmente respondeu. Obrigada por me contar isso, Vitor. E obrigada por finalmente confiar em mim. Vitor se inclinou levemente, segurando a mão dela. Eu não sou bom em confiar, Maria Clara. Mas estou tentando. Porque você e nosso filho merecem isso. Ela sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente por seu rosto. Aquele momento era pequeno, mas significava tudo. Mais tarde, os dois estavam no terraço da mansão, observando as luzes da cidade ao longe. A noite estava fresca, e a brisa trazia o perfume das flores do jardim. Vitor segurava uma taça de vinho, enquanto Maria Clara acariciava levemente a barriga, ainda pequena, mas já carregando a promessa de um futuro. Eu nunca imaginei que minha vida mudaria tanto em tão pouco tempo. Ele disse, quebrando o silêncio. Maria Clara olhou para ele, curiosa. Você está arrependido? Vitor balançou a cabeça, sorrindo levemente. Não. Assustado, talvez. Mas não arrependido. Ela sorriu, sentindo uma onda de calor em seu peito. Eu também estou assustada. Mas acho que isso faz parte. Vitor virou-se para ela, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Você me mudou, Maria Clara. De maneiras que eu nunca pensei que fosse possível. Ela sentiu o rosto corar, mas não desviou o olhar. E você me deu algo que eu nunca imaginei ter, uma família. Vitor estendeu a mão, acariciando suavemente o rosto dela. Nós vamos fazer isso funcionar. Juntos. Enquanto Vitor e Maria Clara encontravam um equilíbrio, algo mais estava acontecendo fora da mansão. Um homem de terno preto, sentado em um escritório iluminado por uma única lâmpada, segurava um envelope semelhante ao que Vitor havia recebido. Ele sorriu levemente enquanto lia. Então, Santorini, você finalmente abaixou a guarda. Isso vai ser interessante. Ele colocou o envelope sobre a mesa, os olhos brilhando de malícia. Vamos ver como você lida com isso. Naquele momento, ele pegou o telefone e fez uma ligação. Prepare tudo. O show está prestes a começar. A tranquilidade recém-descoberta de Vitor e Maria Clara estava prestes a ser testada. As sombras do passado de Vitor, tão cuidadosamente escondidas, estavam se aproximando rapidamente. E desta vez, não seriam apenas palavras ou documentos. Seriam ações. E o que estava por vir tinha o poder de destruir tudo. O amanhecer na mansão Santorini trouxe uma sensação inquietante que pairava no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Vitor e Maria Clara, que até então começavam a encontrar equilíbrio em meio às tempestades de suas vidas, sentiam a atmosfera carregada de tensão. A confiança entre eles estava se fortalecendo, mas forças externas estavam prontas para destruir o que estavam construindo. Maria Clara desceu as escadas para encontrar Vitor no escritório, como era habitual nas manhãs, mas ele não estava lá. Um dos empregados informou que ele havia saído cedo para resolver uma questão urgente nos negócios. Ela tentou ignorar o desconforto que isso lhe causou, mas o vazio na casa parecia mais ameaçador do que nunca. Enquanto Maria Clara organizava a sala de estar, ouviu uma batida na porta principal. Não era comum visitantes chegarem à mansão sem aviso, e isso fez seu coração acelerar. Quando abriu a porta, encontrou um homem vestido com um terno preto impecável, um sorriso calculado no rosto e uma pasta de couro em mãos. Bom dia. Maria Clara, presumo? Ele disse, com um tom que a fez estremecer. Sim. Quem é você? Meu nome é Ricardo Martins. Trabalho com investigações. Estou aqui para entregar algo ao Sr. Santorini. Maria Clara franziu o senho, desconfiada. Ele não está em casa agora. Posso deixar o recado? Ricardo deu um sorriso frio e inclinou-se levemente. Na verdade, o recado é para você também.
Talvez deva dar uma olhada. Ele entregou um envelope, que ela segurou com mãos trêmulas. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, ele deu meia volta e saiu, deixando-a na porta, confusa e apreensiva. Maria Clara fechou a porta e caminhou até a sala, onde se sentou no sofá. O envelope parecia pesado, como se carregasse muito mais do que papéis. Quando finalmente o abriu, encontrou fotos dela e de Vitor juntos no jardim da mansão, no terraço, até mesmo dentro da casa. Além disso, havia uma carta. Você acha que pode esconder segredos? Todo mundo tem algo a perder, Maria Clara. Inclusive você. Tenha cuidado com quem confia. As palavras eram como facas. Maria Clara sentiu o estômago revirar, e a sala ao seu redor pareceu se tornar menor. Quem estava por trás disso? E o que queriam? Quando Vitor voltou mais tarde, encontrou Maria Clara sentada na sala, o envelope ainda em suas mãos. Ela estava pálida e visivelmente abalada. Ele largou a pasta que carregava e correu até ela. O que aconteceu? Maria Clara olhou para ele, os olhos marejados. Vitor, alguém esteve aqui hoje. Um homem chamado Ricardo Martins. Ele entregou isso. Ela estendeu o envelope para ele. Vitor pegou os papéis, examinando as fotos e a carta com uma expressão que rapidamente passou de confusa para furiosa. Quem é esse homem? O que ele disse? Maria Clara explicou o encontro, enquanto Vitor apertava os punhos. Isso é uma ameaça. Ele disse, com a voz grave. E não é coincidência. Alguém está tentando nos atingir. Mas por quê? O que eles querem? Vitor passou a mão pelos cabelos, os olhos brilhando de determinação. Dinheiro. Poder. Ou simplesmente vingança. Existem muitas pessoas que adorariam me ver cair. Ele se aproximou, segurando o rosto de Maria Clara com as mãos. Mas eu não vou deixar que nada aconteça com você. Com vocês. Ela sentiu as lágrimas escorrerem, mas assentiu. Havia algo no tom de Vitor que a fez acreditar nele. Depois que Maria Clara foi descansar, Vitor foi para o escritório e começou a fazer ligações. A mansão precisava de mais segurança. Ele também pediu a Rodrigo que investigasse quem era Ricardo Martins e de onde ele poderia ter vindo. Horas depois, Rodrigo ligou de volta com informações. Ricardo Martins é um investigador particular, mas não está agindo sozinho. Parece que ele foi contratado por uma figura conhecida no submundo. Alguém que tem uma rixa antiga com você. Vitor franziu a testa, apertando o telefone com força. Quem? Marcos Vasconcelos. O nome fez o sangue de Vitor gelar. Marcos era um empresário corrupto que havia perdido um contrato importante para Vitor anos atrás. Ele sempre prometera vingança, mas Vitor havia subestimado sua determinação. Ele está atrás de mim. Mas agora está envolvendo Maria Clara. Isso é pessoal. Rodrigo suspirou. Ele está tentando encontrar uma fraqueza. Algo que o desestabilize. Vitor permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ele não vai vencer. 2 dias depois, enquanto Maria Clara descansava no quarto, Vitor estava em uma reunião no escritório da mansão. Os seguranças estavam atentos, mas ninguém poderia prever o que estava prestes a acontecer. Um carro preto parou abruptamente em frente à entrada principal. 2 homens saíram e começaram a atirar contra os portões da mansão, criando caos e pânico. Os seguranças reagiram rapidamente, mas o estrago já estava feito. Vitor correu para o quarto de Maria Clara, encontrando-a assustada, mas ilesa. Você está bem? Ele perguntou, segurando-a pelos ombros. Ela assentiu, ainda tremendo. O que está acontecendo, Vitor? Eles estão tentando nos intimidar. Mas isso termina agora. Naquela noite, Vitor decidiu que era hora de enfrentar a ameaça de frente. Ele sabia que não podia recuar, não quando sua família estava em jogo. Chamou Rodrigo e outros aliados de confiança para elaborar um plano. Maria Clara, embora apavorada, recusou-se a ser afastada.
Eu não vou ficar de fora disso, Vitor. Estamos juntos. Ele olhou para ela por um momento antes de assentir. Muito bem. Mas eu quero que você esteja segura acima de tudo. Os dois sabiam que estavam enfrentando algo maior do que esperavam. Mas também sabiam que, juntos, eram mais fortes. Vitor reuniu provas contra Marcos Vasconcelos, determinado a desmascará-lo publicamente. Ao mesmo tempo, reforçou a segurança na mansão e começou a preparar Maria Clara para o que poderia ser um confronto perigoso. Enquanto isso, o bebê que ela carregava era um lembrete constante de por que estavam lutando. Maria Clara sabia que, não importa o que acontecesse, ela protegeria aquele pequeno milagre com tudo o que tinha. E Vitor sabia que não deixaria ninguém tirar deles a chance de serem felizes. Mas o jogo estava apenas começando, e as cartas ainda não haviam sido todas reveladas. Naquela noite, enquanto o céu escurecia, Vitor e Maria Clara estavam sentados no terraço, observando as estrelas. Ele segurou sua mão, os dedos entrelaçados nos dela. Eu prometo a você, Maria Clara. Vou proteger você, nosso filho. Não importa o que custe. Ela olhou para ele, com lágrimas nos olhos. E eu prometo que vou ficar ao seu lado, aconteça o que acontecer. As sombras ao redor eram ameaçadoras, mas naquele momento, eles se sentiam invencíveis. Porque o amor deles, nascido em meio a dúvidas e desafios, agora era a força que os sustentava. E nada, nem mesmo as ameaças que se aproximavam, poderia destruir isso. Pelo menos, era o que eles acreditavam. A manhã seguinte nasceu com um céu carregado de nuvens escuras, como se a natureza pressentisse o confronto iminente que aconteceria na mansão Santorini. As ameaças de Marcos Vasconcelos haviam ultrapassado limites aceitáveis, e Vitor sabia que o momento de agir era agora. Depois do ataque ao portão da mansão, não havia mais espaço para hesitação. Maria Clara acordou cedo, mas o sono havia sido perturbado por sonhos inquietos. Cada movimento seu parecia carregado de uma tensão silenciosa. Enquanto preparava uma xícara de chá na cozinha, ela viu Vitor entrar com passos firmes. Ele estava vestido impecavelmente, mas seu olhar era sombrio. Precisamos conversar. Ele disse, sem rodeios. Maria Clara sentiu o coração acelerar. Sobre o quê? Sobre como isso vai acabar. Vitor respondeu, sentando-se à mesa com a postura tensa de alguém que carrega o peso do mundo nos ombros. Ela colocou a xícara sobre a mesa e sentou-se à sua frente, os olhos fixos nele. Você tem um plano, não tem? Vitor assentiu lentamente. Sim. E preciso que você confie em mim. Durante a conversa, Vitor explicou o que havia descoberto sobre Marcos Vasconcelos. Ele tinha provas de que Marcos não apenas estava por trás das ameaças, mas também envolvido em um esquema de corrupção que poderia destruir sua reputação. Vitor pretendia expor tudo isso publicamente, mas sabia que não seria tão simples. Marcos não era um homem que se rendia sem lutar. Mas isso significa que ele vai retaliar. Disse Maria Clara, preocupada. Vitor segurou a mão dela, seu toque firme, mas reconfortante. Eu sei. Por isso estou tomando todas as precauções. A segurança foi reforçada, e Rodrigo já está cuidando da parte legal. Mas preciso que você fique fora disso. Maria Clara balançou a cabeça. Não. Eu não vou me esconder enquanto você enfrenta isso sozinho. Estamos juntos, Vitor. Você prometeu. Ele suspirou, sabendo que discutir com ela seria inútil. Muito bem. Mas prometa que, se as coisas ficarem perigosas, você vai se proteger primeiro. Por mim. Por nosso filho. Maria Clara assentiu, embora soubesse que seria difícil cumprir essa promessa. Naquela tarde, Vitor recebeu uma ligação inesperada. Marcos Vasconcelos queria encontrá-lo pessoalmente. A mensagem era clara: venha sozinho, ou todos saberão os segredos que você tem escondido. Vitor sabia que era uma armadilha, mas não tinha escolha. Ele informou Rodrigo e os seguranças sobre o encontro, garantindo que estariam prontos para agir caso algo desse errado. Antes de sair, ele encontrou Maria Clara no jardim.
Ela estava sentada em um banco, acariciando a barriga com um olhar distante. Você vai encontrá-lo, não vai? Ela perguntou, sem olhar para ele. Vitor aproximou-se, ajoelhando-se na frente dela. Sim. Mas isso termina hoje. Maria Clara segurou o rosto dele com as mãos, os olhos cheios de preocupação. Apenas volte para mim, Vitor. Isso é tudo o que eu peço. Ele beijou sua testa, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Eu prometo. O local escolhido por Marcos era um galpão abandonado na periferia da cidade. Vitor entrou no ambiente sombrio, seus passos ecoando no espaço vazio. Marcos estava esperando, cercado por dois homens que pareciam mais guarda-costas do que aliados. Vitor Santorini. Sempre tão pontual. Disse Marcos, com um sorriso irônico. Vasconcelos. Vamos acabar logo com isso. O que você quer? Marcos riu, mas havia algo sombrio em sua expressão. O que eu quero? Quero ver você arruinado, Vitor. Quero que perca tudo o que conquistou. Vitor cruzou os braços, mantendo a postura firme. Você já tentou isso antes, e não funcionou. O que faz você pensar que será diferente agora? Marcos levantou uma pasta, jogando-a sobre uma mesa próxima. Dessa vez, eu tenho provas. E, se algo acontecer comigo, essas informações serão enviadas para a imprensa. Você está preso, Santorini. Vitor caminhou até a mesa, abrindo a pasta. Ele analisou os documentos, mantendo o rosto impassível, mas internamente, sua mente trabalhava rápido. As acusações de Marcos eram fabricadas, mas ele sabia que o simples rumor poderia causar danos irreparáveis. Essas mentiras não vão funcionar. Disse Vitor, fechando a pasta. Marcos riu novamente, mas antes que pudesse responder, o som de pneus cantando no asfalto chamou a atenção de todos. Enquanto Vitor enfrentava Marcos, Maria Clara estava em casa, mas a inquietação não a deixava em paz. Ela sabia que algo podia dar errado e não conseguia ficar parada. Ignorando os conselhos de Rodrigo e dos seguranças, ela pegou um carro e dirigiu até o local do encontro. Quando chegou, viu o confronto acontecendo. Os homens de Marcos estavam prestes a agir, mas ela não hesitou. Saiu do carro e gritou: Pare! Todos se viraram, surpresos. Vitor ficou furioso ao vê-la. Maria Clara, o que está fazendo aqui? Eu não podia deixar você enfrentar isso sozinho. Marcos sorriu, aproveitando a situação. Ah, a famosa Maria Clara. A mulher que conseguiu amolecer o coração de Vitor Santorini. Que cena comovente! Vitor deu um passo à frente, sua expressão dura. Deixe-a fora disso, Marcos. Isso é entre nós. Marcos ergueu as mãos, fingindo inocência. Claro. Mas eu me pergunto, e até onde você está disposto a ir para protegê-la? Antes que a situação pudesse piorar, os seguranças de Vitor invadiram o galpão, pegando os homens de Marcos de surpresa. Houve um breve confronto, mas Marcos logo percebeu que estava em desvantagem. Vitor aproximou-se dele, os olhos brilhando de raiva. Isso termina aqui, Vasconcelos. Você perdeu. Marcos tentou resistir, mas foi levado pelos seguranças. Vitor olhou para Maria Clara, que ainda estava parada perto da entrada, e caminhou até ela. Você está bem? Ele perguntou, segurando-a pelos ombros. Ela assentiu, mas as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu só queria ter certeza de que você ficaria bem. Vitor a puxou para um abraço apertado, segurando-a como se temesse perdê-la. Eu estou bem. E agora, nada mais vai nos separar. De volta à mansão, Vitor e Maria Clara começaram a planejar o futuro. Com Marcos fora de cena, eles finalmente podiam se concentrar no que realmente importava, o bebê que estava a caminho e o amor que compartilhavam. Meses depois, Maria Clara deu à luz um menino saudável. Vitor, emocionado, segurou o filho nos braços, sentindo que sua vida finalmente estava completa. Você nos mudou para sempre, Maria Clara. E eu nunca vou deixar de ser grato por isso.
Ela sorriu, segurando a mão dele. E eu nunca vou deixar de acreditar em nós. Enquanto o sol se punha, iluminando a mansão com tons dourados, eles sabiam que, apesar dos desafios, haviam encontrado algo que nada poderia destruir: uma família construída com amor, confiança e coragem. E isso era tudo o que importava.